Vai avisar para mim que eu tô gravando. Tá. Então, agora vai começar, tá? Professora, Fala. depois a senhora só pode confirmar se recebeu direitinho os nossos e-mails? Vamos lá. Quem me dá o nome? É, Isabela, eu acho que foi a Isa- Isabela que mandou. Isabela. O Isabela. meu é Cíntia. Uhum. Vocês mandaram agora, né? Sim, e tem o da semana passada também, que a gente não sabe se chegou ou não, não veio nota, né? Da semana passada. É. O da semana passada foi o que vocês fizeram na sala de aula, não foi? Isso, esse. Esse Esse chegou. sim, Esse mas aí aquele não, dia. mas não teve, mas não tem nota no nosso no AVA, né? Por isso que a gente está perguntando para ver se chegou para a senhora. Igual a gente mandou agora um trabalho aí, né? Para a Então, senhora porque ver se chegou. agora, hoje, é o último dia para vocês entregarem. Por quê? Tudo bem. Porque eu tenho que amanhã eu tenho que colocar no AVA. É que a outra a gente, eu não vi nota no meu, a gente entregou o último e eu não vi nota lá. Não sei se a senhora Ainda recebeu, não entendeu? tem nota, eu vou colocar amanhã as notas. O E prof- do outro trabalho, Que outro trabalho da sala de aula? que não teve, a senhora não conseguiu entrar, lembra? Não entendi. Fala mais alto que eu não entendi. É do último da sala de aula, isso. Isso, da sala de aula está aqui, eu recebi, tá? Eu recebi, estão todos aqui comigo. Agora, Ah, essa atividade eu vou somar com as atividades que vocês me encaminharam agora, desses exercícios do AVA, e vou dar os pontos tá, para vocês. Deu para entender? tá ok, eu só tenho uma dúvida, professora. Acho que na unidade um, na primeira aula, É. tem um que não tá, um exercício que não está dentro dos exercícios de sala. Eu esqueci como é que chama. Tem que fazer aquele também? Acho que são os testes, uma coisa assim. Olha, deixa eu falar para vocês. Espera aí, eu já vou Uhum. dizer já já. Deixa eu abrir aqui. Espera um pouco. Aqui. Esse é da Isabela Totti, não é isso? Que mandou Isso, o último? isso. Isabela Totti. Aí você me mandou, ó, esquematize uma célula bacteriana com todas as suas estruturas. Aí vocês colocaram, mandaram, né? 2. Descreva os tipos de parede celular, gram-positivas e gram-negativas. Tudo bem, né? Agora, tem o exercício um que vocês não me mandaram, que é como é que foi feita a organização, a classificação da organização celular. Não veio. Tá aí, tá aí. Aonde? Não estou Não vendo. são três questões, as três estão aí. São três, tem duas só. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ai, 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 ai. Ah, porque veio de pedaço, achei. Ah, tá. Não, é no AVA, tem uns testes que eu fui tentar fazer, eu não sabia responder, eu parei, e eu não sabia se era obrigatório. No AVA, que lugar do AVA que tá? Então, é logo na a primeira aula, né? É. Para baixo dos vídeos, tudo, eu esqueci como é que chama. Depois do pós-aula. Ah, Aí é eu. aprimorando o seu Isso, conhecimento. isso. São os testes que na primeira eu não soube responder, eu fechei, né? Daí eu falei, eu vou ver se é obrigatório ou não. Deixa eu olhar lá, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha só rapidinho, peraí. Tá bom. Pera. Se eu preciso abrir, eu fechei, agora vou ter que abrir. Peraí, só um minuto. Peraí, deixa eu já. Ó, faz assim. Vamos começar a aula. Ah, já vai abrir a tela, peraí. Porque senão fica demorando e a gente começa a aula e depois no final eu vejo isso. Pera, agora eu tenho que esperar. Pera só um minuto. Aqui, já vai, peraí.
todos os exercícios que estão, tem que ser feito. Agora, você me falou isso aí, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Aqui, peraí. Aqui, São Bernardo. Vocês estão aí, né? Estão me ouvindo, né? Sim, sim. Então tá bom, peraí. É que tá mudando a tela aqui. Peraí, vamos lá. Já tô no AVA, peraí. Não, esse não quero o outro. É micronoturno, né? Peraí. Nome do professor. Aqui. Noturno. Noturno, vamos lá. Pronto. Peraí que eu já tô na página. Pronto, agora tem. Então, tem no encontro. Que encontro que você falou que tá? No encontro 1. Isso, 1. Tem aprimorando o seu conhecimento, não é isso? Isso. Aí, faça uma tabela como ficou a classificação dos micro-organismos conforme a organização celular. Não foi isso que vocês fizeram? Sim, mas é o da primeira aula, para mim, aparecem uns testes que eu não sei responder. Tem a apresentação, dentro do encontro 1. Lá embaixo, ele, para mim, tem como é que fala? São vários testes. Ué, aqui, ó. Encontro 1. Tem a videoaula na aula. Na pré-aula, tem a videoaula. Característica dos micro-organismos. Na aula, tem o link para a aula ao vivo. E na pós-aula, está escrito microbiologia. É um texto. E depois tem ainda o aprimorando o meu conhecimento, que é esse exercício aí. Onde é que está isso aí para você? Depois eu mando uma foto para a senhora. Tá bom. Então depois você Tá? me manda uma foto. Bem que eu achei que eram umas questões que a senhora não tinha abordado. Eu não soube responder mesmo. E como é que está aí no seu encontro 1? Não faço a mínima ideia. Eu mando uma foto para a senhora. Tá bom, tá bom. Então Tá? eu vou fechar aqui e Tá. vamos começar a aula, tá? Pronto, vamos lá. Professora, Fala, tô aqui. você vai postar essa aula? Vou. Ah, Por tá, quê? obrigada. Por que tá me perguntando? Não, é porque a minha amiga não tá conseguindo ver a aula. Aí ela pediu para gravar a aula. Tá bom, eu vou gravar e depois eu coloco no encontro, tá? Obrigada. Tá bom, então vamos lá agora. Vamos compartilhar de novo a tela. Aqui, pronto. Acho que agora vai. Tá compartilhado? Vocês estão vendo? Pronto. Tá? Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá sim, tá aparecendo aqui, sim. Então, ó, vamos lá. Então, a gente já tinha visto várias classificações dos micro-organismos, né? Deixa eu até voltar um pouquinho lá com vocês. Espera aí, só para dar uma lembradinha. Aqui, ó, para vocês lembrarem, tá? Ai, caramba. Espera aí. Toda vez muda aqui. Vamos lá. Aqui, pronto. Aqui, vamos lá. Tá. Então, aqui, ó. Então, a gente já tinha visto, né, que tem as bactérias, deixa eu ver onde é que elas estão aqui. A gente tinha visto qual é o formato das bactérias. A gente tinha visto a parede celular. Isso aí vocês fizeram tudo exercício, né? O que era plasmídio, o que era ribossomo. Aí a gente viu o que era esporo, quais as bactérias que esporulam. Aí a gente viu também isso aqui, qual é o objetivo da microbiologia, né? Controlar os micro-organismos. Aí a gente viu temperatura, a gente chegou a ver, né? Temperatura. Como é que elas se classificam quanto à temperatura, né? Que era psicrófila, psicrotrófica, né? Mesófila, termófila e termófilas extremas. Aí a gente viu o pH, a gente viu várias coisas, né? E aí quando chegou aqui, crescimento, cadê aqui? Aqui, ó. Isso. Então aqui. Então agora vamos começar aqui. Então, existem alguns micro-organismos que são chamados de micro-organismos halófilos. O que quer dizer isso? São
aqueles que necessitam de sal numa concentração moderada para o seu crescimento. Então, são aqueles micro-organismos que estão nos mares. Então, de 6 a 15% de cloreto de sódio ou de sal, ali tem micro-organismos. E são alguns tipos só de micro-organismos que precisam dessa quantidade de sal para eles sobreviverem, né? Então, aqueles micro-organismos que estão na água do mar, encontrados no mar salgado, né, são os micro-organismos halófilos. Agora, tem micro-organismos que são halófilos extremos, que estão aonde? Principalmente nas salinas, encontrados nas salinas, né? No Mar Morto também. Mas, olha, eles precisam de 15 a 30% de cloreto de sódio. Então, é alta concentração de sal para que eles possam sobreviver, né? A gente já viu que existe micro-organismos em todos os lugares, né? Inclusive no sal, tem esses micro-organismos que são chamados de halófilos. Tem os halotolerantes, que não necessitam de sal, mas eles toleram certas doses, por exemplo, uma concentração baixa de 1 a 6% de cloreto de sódio no meio, tá? Aonde eles estão, aonde eles vivem, eles conseguem ainda sobreviver, né? E tem aqueles não halófilos, que não necessitam de sal e não toleram a presença de sal no meio. Se tiver sal no meio, eles não conseguem se multiplicar, tá? Claro que esses halotolerantes aqui não necessitam de sal, mas com pouca concentração eles ainda conseguem se multiplicar. Então, lógico que eles vão se multiplicar com uma certa dificuldade, porque o ambiente não é propício para eles, mas eles assim mesmo ainda conseguem se multiplicar, né? Agora, esses daqui, ó, os não halófilos, eles não toleram e não conseguem se multiplicar. Vamos lá. Então, aqui, ó. Então, aqui tem um exemplo, né? Então, ó, os micro-organismos não halófilos. Um exemplo, a Escherichia coli. Então, Escherichia coli, se tiver num meio que tiver sal, ela não consegue se multiplicar, né? Staphylococcus aureus é halotolerante. Então, numa concentração um pouco baixa de cloreto de sódio, ele ainda consegue. Demora um pouco, mas ele ainda consegue se multiplicar, tá? Agora, o víbrio, que é halófilo, que vive nas águas salgadas, nas águas dos mares, né? Que são os vibriões, geralmente. Esses sim, esses se multiplicam com uma certa quantidade de sal, né? E os halófilos extremos, que é o Halobacterium salinarum, que tem alta concentração de sal e eles ainda conseguem sobreviver. Eu já falei para vocês do bacalhau salgado? Falei alguma coisa sobre isso? Ou não? Não, lembre não. Não. Então, esses produtos que são salgados, por exemplo, o bacalhau, né? O bacalhau salgado, naquele sal existe bactérias que se multiplicam, que são halobactérias, tá? E essas halobactérias, elas não são patogênicas, mas elas estragam o produto, elas deterioram o produto, porque elas vão crescendo naquele sal e vão fazendo, não sei se vocês já viram, vão produzindo, a maioria delas tem um pigmento avermelhado, e aquele sal vai ficando cor-de-rosa. E, na verdade, quando a quantidade é muito grande, né, dessa bactéria, ela começa a deteriorar o produto. Não sei se vocês já chegaram a ver isso. Hoje não tem muito mais, eles tomam cuidado no supermercado. Mas naquele sal cresce esse tipo de bactéria, tá? Que são as bactérias halotolerantes, halófilas. Aí, então, a gente já viu esse grupo de bactérias que crescem com o sal. Existe um outro grupo de bactérias que são chamadas de heterotróficas ou autotróficas. As bactérias heterotróficas, elas se alimentam principalmente de matéria orgânica, tá? E
que matéria orgânica, elas conseguem de organismos mortos se decompondo, né, que se decompõem. Então, elas retiram de outros seres substâncias nutritivas que necessitam, causando-lhes doenças. Então, as heterotróficas, elas, de matéria orgânica, retira de outros seres as substâncias nutritivas e causa doença nas pessoas, em outros seres, né? Agora, ou acontece isso com essas bactérias heterotróficas, ou elas estabelecem uma relação chamada de mutualismo com outros seres vivos, em que ambos são beneficiados. Então, o mutualismo, ele é realizado por bactérias heterotróficas, tá? Aonde ambos são beneficiados, tanto a bactéria quanto a relação que ela tem com outro ser vivo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de bactérias heterotróficas. Por exemplo, na raiz do feijão, existem bactérias que fixam o nitrogênio do ar e transformam esse nitrogênio em nitrato. Aí, o feijoeiro absorve parte desses nitratos, né, que essas bactérias produziram, que contribuem para o desenvolvimento do feijoeiro. E, por sua vez, a planta fornece, então, o feijoeiro, né, fornece para as bactérias parte do alimento que ela fabrica através da fotossíntese. Então, isso é mutualismo. Eu te dou alguma coisa, mas em compensação você me dá outra coisa e a gente vive num equilíbrio, tá? Então, esse tipo de bactéria heterotrófica, né, essas aqui heterotróficas, existe essa possibilidade aqui, né? Retira de outros seres substâncias, causa doenças, mas também existe o mutualismo, que é um exemplo deles é a raiz do feijão, que tem essas bactérias, né? Que retiram o nitrogênio do ar, transforma em nitrato, o feijoeiro absorve parte desse nitrato, que faz parte para o desenvolvimento dele, e aí o feijoeiro fornece para as bactérias parte do alimento que ela fabrica através da fotossíntese. E assim eles vivem alegres e felizes, tá? Então, essas são bactérias heterotróficas. Aí a gente vai ter as bactérias autotróficas. Então, temos bactérias heterotróficas e autotróficas. As autotróficas, tá falando auto, né? Elas fabricam o seu próprio alimento por intermédio ou da fotossíntese ou da quimiossíntese. Então, na fotossíntese, né, então a fonte utilizada para a obtenção do alimento é a luz solar. E na quimiossíntese, né, retiram a energia de substâncias químicas. Então, aqui tem um outro exemplo, né? Então, no solo vivem bactérias do gênero nitrosomonas. Através de uma substância chamada amônia, elas obtêm a sua energia. Então, as autotróficas, elas próprias fabricam o seu próprio alimento. Então, ou através da luz solar, que são por intermédio da fotossíntese, ou através de substâncias químicas, né? Então, através de substâncias, elas obtêm, aqui no caso a amônia, elas obtêm a energia delas, tá? Então, isso tudo são classificação de bactérias que a gente precisa estar sabendo. Bom, além disso, a gente sabe que todos os organismos vivos, eles precisam de nutrientes para o crescimento e para a sua reprodução. E essas substâncias podem ser orgânicas e inorgânicas e são encontradas no ambiente de várias formas, né? Então, todos os organismos vivos, tá? Têm necessidades nutricionais, como carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo, vitaminas e água. Então, aqui, ó, como aqui está o 2 químico, eu vou buscar lá o 1, quer ver? Onde a gente viu lá atrás. Onde é que está aqui? Pera, aqui, ó. Pera, já, pera. Aqui. Então, aqui, ó. Vários fatores podem tanto inibir quanto favorecer o crescimento microbiano. A gente viu os fatores físicos, que foi temperatura, que a gente viu, qual era a melhor temperatura,
aquela classificação toda, o pH que a gente viu pressão osmótica, né, que a gente viu plasmólise também, tá? E agora aqui, ó, outros fatores químicos que são também necessários para o desenvolvimento dos micro-organismos, né? Então, isso aqui tudo a gente já viu. Vamos lá. Aqui. Então, aqui. Carbono. Então, a gente sabe que o carbono, tá? O carbono, ele é, na verdade, o componente básico de todos os seres vivos, tá? Então, todos os seres vivos têm que ter carbono, né? Tem carbono nas suas células, tá? Então, ó, aproximadamente 50% do peso seco sem água da bactéria é carbono, tá? Para que ele serve? Para a síntese de proteínas, de carboidratos e de lipídios. Então, ele precisa estar presente na célula. Por quê? Porque ela precisa, é fundamental para a síntese dela de proteínas, de carboidratos e de lipídios. Sem carbono, as bactérias não sobrevivem, tá? E aí, eles podem ser da onde é que ela vai tirar esse carbono que ela precisa, né? Ou da matéria orgânica em decomposição, que são as bactérias heterotróficas, ou as autotróficas, que é a partir do CO2, tá? Então, aquelas que são autotróficas, que elas produzem o seu próprio alimento, elas retiram a partir do CO2, e as heterotróficas, a partir de matéria orgânica em decomposição. O nitrogênio também é importante, tem um pouco menos, 14% do peso seco da bactéria, e ele é importante para a síntese dos aminoácidos, das proteínas e dos nucleotídeos, DNA, o RNA. Então, nitrogênio também é importante para o desenvolvimento do micro-organismos, né? E aí, da onde ele vai retirar? Da onde esses micro-organismos retiram o nitrogênio, tá? Então, ó, da matéria orgânica em decomposição, que é rica em proteínas, e é daí que ele tira o nitrogênio, tá? Que são as bactérias heterotróficas, na matéria orgânica em decomposição. Estabelecem uma relação de simbiose, encontram-se nas raízes da leguminosa, que a gente já viu lá atrás, soja e feijão, tá? Que são usados para enriquecer o solo. Então, a gente vai estar vendo, né, que dependendo dos nutrientes que elas precisam, elas vão retirando de vários locais, dependendo se elas são heterotróficas ou autotróficas. O enxofre, que também é bastante importante, né? É utilizado para a síntese de proteínas, de aminoácidos, de vitaminas, principalmente a tiamina e a biotina, e ele corresponde a mais ou menos 4% do peso seco de uma bactéria. Da onde tira? Material orgânico em decomposição. Então, vocês veem que todos esses macronutrientes, né, são bastante importantes para quê? Para a sobrevivência dos micro-organismos. E o fósforo, que também é também bastante importante, 4% aproximadamente como o enxofre, importante para a síntese de ácidos nucleicos, fosfolipídios de membranas, tá? Matéria orgânica em decomposição. Então, esses 4 elementos, carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre, são os 4 macroelementos mais importantes para o desenvolvimento e para a nutrição dos micro-organismos. Além da água, que é bastante importante, porque sem água não existe bactéria, né? Bactéria não vive sem água, tá? Então, visto isso aí, que a gente já viu que para o crescimento microbiano, então, ele precisa de fatores físicos e químicos. Então, vocês veem que é uma conjugação, né, de fatores, né, que ela tem necessidade. E aí,
a gente vai ver uma coisa bastante importante, que é a presença ou não de oxigênio. Quando eu falo, quando uma bactéria, ela precisa de oxigênio para se multiplicar, como é que eu falo? Por exemplo, essa bactéria não se desenvolve, ou melhor, se desenvolve só na presença de oxigênio. Ela é uma bactéria o quê? Alguém tem ideia? Vocês já ouviram falar em aerobiose e anaerobiose? Alguém já ouviu falar isso? Oi? Sim. Sim? Eu não. Você não. Quem é você? Quem falou comigo Prazer, agora? eu sou William Felício. Quem? William Felício. Ah, você é o William Felício. Tá bom. Então vamos lá. Eu não Então, ouvi falar disso, não. fala. Pode falar. Oi? Quem está com o microfone aberto? Vamos lá. Então tá bom. Oi, é a Ana. Oi. Fala, Ana. Vai falar alguma coisa ou não? Eu nunca ouvi falar disso que a senhora falou agora, não. Não ouvi ainda falar sobre isso. Então vamos lá. Então, as bactérias precisam respirar, tá certo? Então, o processo de respiração celular é bastante importante. Tem bactérias que precisam de oxigênio para se multiplicar. Tem outras bactérias que não se desenvolvem na presença de oxigênio. Aquelas que se multiplicam, né, que precisam de oxigênio, elas são chamadas de bactérias aeróbicas, porque precisam de oxigênio. Aquelas que não se desenvolvem na presença de oxigênio são anaeróbicas. Então, é sem oxigênio. Aeróbicas com oxigênio. Anaeróbicas sem oxigênio. E por que existem, então, bactérias que vivem e outras que morrem na presença do oxigênio? Né? Então, por que existe isso? Por quê? Durante a respiração aeróbica, então, com oxigênio, são gerados radicais tóxicos, né? Radicais livres derivados do oxigênio, tá? São os ânions superóxidos, os íons hidroxilas e o peróxido de hidrogênio. As bactérias que sobrevivem na presença do oxigênio, elas possuem enzimas que inativam esses radicais livres liberados do oxigênio. E essas enzimas são a catalase e o superóxido desmutase. Então, as bactérias que são aeróbicas, aquelas que vivem na presença de oxigênio, é porque elas possuem essas duas enzimas que inativam os radicais livres liberados pelo oxigênio, e aí elas conseguem sobreviver, tá? Aquelas que não têm a produção dessas enzimas, elas não conseguem viver na presença de oxigênio, elas morrem, né? Então, existe uma classificação quanto a presença ou não de oxigênio para essas bactérias sobreviverem ou não. Então, a gente vai ver que existem bactérias que são aeróbicas estritas, aeróbicas obrigatórias, que só vivem e crescem na presença de oxigênio, que são, um exemplo aqui, Staphylococcus aureus. Então, existem bactérias que são aeróbicas estritas, né? Então, só vivem e crescem na presença de oxigênio. Mas existem outras bactérias que também são aeróbicas, só que elas não são estritas. Elas podem crescer também na presença na ausência de oxigênio. Então, elas são chamadas de anaeróbicas facultativas. Elas são aeróbicas, tá? Vê se vocês conseguem entender isso? São aeróbicas, só que são anaeróbicas facultativas. Por quê?
porque sobrevivem também na ausência de oxigênio. E um exemplo é a Escherichia coli, tá? Então, essas duas bactérias, se eu perguntar para vocês, o Staphylococcus é aeróbico ou é anaeróbico? É aeróbico estrito, só vive na presença de oxigênio. E a Escherichia coli, o que ela é? Aeróbica ou anaeróbica? Ela é aeróbica, mas é anaeróbica facultativa também. Por quê? Porque na ausência de oxigênio, ela também consegue sobreviver. Entenderam a diferença? Se vocês não entenderem, vocês me perguntam, tá? Sim, ficou claro. Não, entendi. Então, vamos lá. Aí, existem as anaeróbicas estritas, que só sobrevivem na ausência de oxigênio, que é o Clostridium tetani, que é aquela bactéria que causa o tétano, né? Esse tétano aí que dá em animais e dá nas pessoas também. Então, são anaeróbicas estritas. O que quer dizer isso aí? Que com presença de oxigênio, elas não se desenvolvem, né? Então, por isso que elas precisam, por exemplo, quando falam assim, fez um ferimento profundo, porque um ferimento leve, qualquer ferimento que a gente faça em qualquer parte do corpo, ou nosso, ou do animal, se ele é superficial, tudo bem, não tem problema nenhum, porque tem oxigênio, não tem problema nenhum para bactérias anaeróbicas. Mas, por exemplo, se tem um ferimento bem profundo, aonde existe anaerobiose, esse Clostridium, se eu levar um esporo de Clostridium tetani lá, ele vai se desenvolver, tá? Porque ele é anaeróbico estrito. Ele não sobrevive na presença de oxigênio, só na ausência de oxigênio, tá? Aí a gente vai ter também os anaeróbicos aerotolerantes, que necessitam de baixa taxa de oxigênio para sobreviver, que é o Lactobacillus lactis, que é um exemplo, né? Então, tem algumas bactérias que são anaeróbicas, mas são aerotolerantes também. Com baixa taxa de oxigênio, elas sobrevivem. Um exemplo é o Lactobacillus lactis, tá? E tem ainda aquelas outras que são classificadas como microaerófilas, que elas necessitam de muito pouco oxigênio para sobreviver, aproximadamente 5% de oxigênio. Um exemplo é o Campylobacter jejuni ou Listeria monocytogenes, também são microaerófilas. Então, muito pouco oxigênio para sobreviver, tá? Aqui, nas anaeróbicas aerotolerantes, uma baixa taxa de oxigênio pode ser de 10%, 15%. Agora, as microaerófilas, muito pouco, 5% aproximadamente. Tudo bem? Então, essa classificação é importante, tá? Aeróbicas estritas, anaeróbicas facultativas, anaeróbicas estritas, anaeróbicas aerotolerantes e microaerófilas. Quanto à presença ou ausência de oxigênio. Então, aqui, tem um esqueminha aqui para vocês olharem. Então, por exemplo, aqui são 5 tubos com meio de cultura aqui dentro, e esses pontinhos pretos são as bactérias, né? Então, aqui, mostrando aqui, Então, bactérias aeróbicas, elas vêm crescer aqui, bem aqui, onde tem presença de oxigênio, tá? Aqui não tem presença de oxigênio. Se elas são aeróbicas, num tubo de ensaio, num laboratório, se eu tiver uma cultura e eu percebo que as bactérias estão crescendo só aqui, são aeróbicas. Anaeróbicas, aqui eu sei que tem oxigênio, né? A presença de oxigênio, elas vão crescer aonde? Aonde aqui no fundo do tubo, aonde não tem oxigênio, presença de oxigênio. Aeróbicas facultativas, anaeróbicas facultativas, desculpa. Elas são aeróbicas, a maior parte cresce aqui, mas elas também conseguem crescer um pouquinho aqui,
em anaerobiose, elas conseguem se adaptar, né? Agora, as microaerófilas, ó, microaerófilas, elas precisam de bem pouquinho oxigênio para se multiplicar. Então, elas estão bem aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Tem pouco oxigênio, né? Para elas se multiplicarem. E aqui, anaeróbicas aerotolerantes, são anaeróbicas, crescem aqui e crescem um pouquinho aqui, porque toleram um pouquinho de oxigênio, tá? Então, isso aqui, ó, bem legal, né? Mostrando como que as bactérias se comportam, né? De acordo com o oxigênio, como é que é o efeito do oxigênio no crescimento dessas bactérias. Aí, a gente sabe que onde é que as bactérias crescem? Como é que eu posso fazer, verificar bactérias no laboratório? Como eu posso enxergar as bactérias? Como eu posso semear? Como eu posso? O que eu uso no laboratório para eu poder ver as bactérias, as colônias e as formas dessas bactérias? A gente viu lá que as bactérias elas são transparentes, então eu coro elas para olhar no microscópio, né? Coloração lá pelo Gram. Eu sei que as bactérias elas precisam de nutrientes, que a gente já viu, precisam de um pH favorável, elas precisam de uma temperatura, de um tempo para se multiplicar, elas precisam de substrato que tenha carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo, né? Elas precisam de água, tá? E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou achar? Como é que eu vou ver essas bactérias, por exemplo, num laboratório? Eu mando um material para o laboratório para pesquisar, para ver se tem bactéria ou não, né? Para ver se tem presença de bactéria ou não. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma semeadura, eu preciso semear essas bactérias para ver. E como é que eu vou semear? Onde eu vou semear? Em meios de cultura. E o que são esses meios de cultura? São nutrientes, né? Um conjunto de nutrientes aonde eu vou possibilitar o crescimento dessas bactérias. E que nutrientes são esses? São nutrientes que eu sei que as bactérias precisam. Então, tem substâncias ali que vai ter carbono, que vai ter enxofre, que vai ter fósforo, que vai ter, né? Então, que a gente vai chamar de meio de cultura, aonde a gente vai semear essas bactérias e de lá elas vão tirar esses nutrientes que elas precisam, né? O pH tem que estar o pH ideal, a temperatura, eu tenho que ter uma temperatura ideal para que elas possam sobreviver, se multiplicar e eu visualizar essas bactérias, né? Bom, então, são meios sintéticos, tá certo? Então, os meios de cultura são meios sintéticos, né? Que eu uso no laboratório. E os cismeios, né? Com o crescimento de micro-organismos, eu chamo de culturas. Então, o meio com as bactérias semeadas, tá? Com o crescimento delas, eu chamo de culturas, cultura bacteriana, né? Que possui condições ideais para o crescimento, nutrientes, pH, água, oxigênio, tudo que ela precisa está lá naquele meio de cultura, e aí ela vai sobreviver. Tudo que a gente viu lá atrás, a gente vai transportar para o meio de cultura, né? Então, existem 3 tipos de meio de cultura: sólido, semissólido e líquido. Sólidos, né? Quando contém agentes solidificantes como o agar. Então, os meios de cultura sólidos, eles contêm agar. Eu já vou mostrar para vocês o que é o agar. Eles contêm agar, eles ficam como se fosse uma gelatina. Essa placa aqui, ó, a gente chama de placa de Petri, tá? São placas de Petri, usadas em todos os laboratórios, aonde eu coloco esse meu meio de cultura aqui, sólido. Por que ele é sólido? Porque ele tem uma concentração
maior do que 15 gramas por 1000 ml de agar. E aí o agar fica durinho, como aquela gelatina que a gente faz em casa e depois coloca na geladeira. É o mesmo aspecto, um pouquinho mais dura, mas fica com o mesmo aspecto, tá? E eu uso para quê? Para visualizar colônias. Colônias do quê? De bactérias. Então, eu faço, existem diferentes meios que a gente já vai ver, e aí eu faço esse meu meio, eu dispenso ele na placa de Petri, tá? Então, aproximadamente, é como a gente faz ele quente, como faz gelatina em casa, faz ele quente, só que tem uma técnica, né? Faz ele quentinho, né? Quente, aí a gente coloca na placa, quando solidifica, quando ele esfria, ele solidifica, tá? Fica sólido, e daí eu posso semear as minhas bactérias nesses meios, nesses diferentes meios, né? E aí eu vou visualizar o quê? Colônias. Vão crescer colônias de bactérias. E cada colônia tem milhões de bactérias, tá? Então vão crescer colônias, né? E cada colônia tem milhões de bactérias, tá? E essas colônias, a gente chama de unidade formadoras de colônia, UFC, né? Então, por quê? Porque não é uma bactéria que tem ali, tem milhões de bactérias em uma colônia. Então, a gente chama de unidades formadoras de colônia, UFC, maiúsculo. Vamos lá. Bom, os semissólidos. A quantidade de agar que eu vou colocar é menor e dá uma consistência intermediária, não é nem muito duro, nem muito mole, né? E aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo ver, eu consigo semear e propiciar para a bactéria que é móvel, ela se movimentar, porque o agar não está muito duro, né? Então, num agar muito duro, num agar, por exemplo, que eu faço na placa, eu só consigo ver colônia, porque o agar está mais, o meio de cultura, ele é mais sólido. Mas, num semissólido, ele fica nem muito aguado e nem muito duro. Então, se as bactérias têm flagelo e elas são móveis, elas conseguem se movimentar nesse meio semissólido, tá? E aí, eu faço a semeadura aqui, ó, por picada, tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho uma alça, né, de platina, eu pego o meu material e pico aqui, ó, até 1/3 aproximadamente antes de chegar no fundo do tubo. E retiro de novo. Se a bactéria é móvel, ela vai conseguir se andar nesse meio aqui, ó, e ela vai turvar todo esse meio. Tá vendo? Ó? Se ela tem flagelo, ela vai conseguir se movimentar aqui dentro e ela vai turvar todo esse meio. Se ela for imóvel, ela não tem flagelo, ela não sai do local onde eu piquei, ó. Eu piquei aqui e aqui ela ficou, tá? Isso é um teste que a gente faz em laboratório para a gente saber se a bactéria é móvel ou imóvel. E todas as características, porque geralmente no laboratório o que você tem que fazer? Você tem que dar um diagnóstico, né? Então, todas essas provas que você vai fazendo no laboratório, você vai te dando um direcionamento para o seu diagnóstico, tá? Então, se as bactérias são móvel ou se ela é imóvel, se ela cresce num meio tal ou no outro meio, se ela é catalase positiva, oxidase negativa. Existem N provas de laboratório aonde eu vou dirigindo para fazer, vai me dando uma direção para eu dar o meu diagnóstico. Então, aqui, ó, o semissólido, tá? Então, é bem usado mesmo em laboratório para a gente saber se é móvel ou imóvel a bactéria, né? E os meios líquidos, que são os caldos, tá?
Então, eles não têm agente solidificante, eles não têm agar. É um caldo simples, tá? É uma cultura aonde eu posso colocar meus micro-organismos aqui e eles vão sobreviver. Então, eu posso fazer um repique, né? O que é um repique? É tirar, por exemplo, uma colônia que eu semeei numa placa e coloco num caldo. E aqui, esse meu repique aqui, ele vai crescer aqui, essa minha bactéria vai crescer aqui e vai me dar, e eu vou saber depois fazer outros testes para saber com que bactéria que eu estou lidando, qual é essa bactéria. Por exemplo, eu faço um repique, tiro uma colônia da placa, coloco num caldo, faço a bactéria crescer aqui, e depois aqui, por exemplo, eu tiro uma alíquota, uma certa quantidade, faço um esfregaço e faço um gram, por exemplo, né? Para eu saber se é gram positiva ou gram negativa, tá? Então, caldo é bastante usado também dentro do laboratório, né? Um caldo simples ou um caldo enriquecido, depende, tá? Do que eu tô, com o que eu tô lidando. Bom, e aqui é o agar, né? Que é, nada mais é do que um material, o agar-agar, né? Ele é retirado de algas, tá? Vem de algas marinhas, né? Ele é um polissacarídeo complexo, tá? Que abaixo de 40 graus Celsius, ele é sólido. E acima de 40 graus Celsius, ele é líquido. Então, qual é a vantagem disso? Então, eu tenho meu meio de cultura, eu vou fazer uma placa. A minha placa precisa estar sólida. Só que esse meu meio de cultura que eu vou fazer na placa, sólido, eu tenho que primeiro esterilizar, tá certo? Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço um meio de cultura? É como se eu fizesse uma receita em casa. Hoje em dia já está muito mais simples, mas então hoje em dia, por exemplo, eu tenho aqueles frascos já com as substâncias, é um pó, onde já tem todas as substâncias, os nutrientes necessários para a bactéria, tá? Eu peso uma certa quantidade desse pó, que já tem o agar junto também, misturo com água, tá? Numa determinada proporção. Aí eu tenho que esterilizar, né? Por que eu tenho que esterilizar? Porque na minha cultura eu só posso ter a minha bactéria, aquela que eu quero. Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho que estar esterilizado, até o meio de cultura, né? Então, olha que interessante. Eu aqueço, então eu vou esterilizar o meio de cultura. Eu vou colocar na autoclave, 120 graus, 15 minutos. Então, eu pego um pouco desse meu pó, né? Dessa minha substância aí, desse meu pó que já tem todas as substâncias necessárias para minha bactéria, peso numa determinada proporção com água, tá? Faço uma mistura e esterilizo. Vou esterilizar. Então, acima de 40 graus, ele é líquido. Aí eu aqueço a 121 graus por 15 minutos. Só que aí depois ele está esterilizado. Aí eu vou distribuir esse meu meio que eu fiz, que está esterilizado. Não tem mais nada, bactéria nenhuma não tem lá dentro, né? O que eu vou fazer então? Eu vou distribuir nas minhas placas, que também estão esterilizadas, tá? E quando a temperatura baixar menos de 40 graus, esse meu meio vai solidificar. E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha placa com o meu meio sólido. Enquanto eu estou esterilizando, enquanto está acima de 40 graus, ela está líquida. Quando abaixa 40 graus, ela está sólida, né? Então, isso é bastante importante, por quê? Porque a gente consegue fazer meio de cultura para as bactérias se multiplicarem, para a gente semear esses meios de cultura. Além de tudo, ó, é um material altamente resistente,
suporta altas temperaturas, vai para o autoclave, 121 graus, suporta fervura, mais alta do que fervura, né? Fervura 100 graus, altas temperaturas, e autoclavação, que é 121 graus. Então, na verdade, esse agar-agar aqui, ó, ele é ideal para quê? Para a gente fazer meios de cultura, porque ele não se altera, ele é altamente resistente. Então, você usa altas temperaturas, a temperatura de autoclavação, e ele não se altera, tá? Então, os meios de cultura, todos eles que são sólidos, são feitos com agar-agar, tá? Aqui tá aqui, ó, é água vermelha, né? Geralmente é essa água que é utilizada, que é o gel de um SP, utilizado para produzir o agar-agar, que vai depois virar um pó, né? Sofre um tratamento, tá? E depois vai virar o pó, e nesse pó a gente coloca outras substâncias, proteínas, aminoácidos e etc., que vão, extrato de levedura, que dependendo do meio de cultura, né, vai estar misturado com esse agar e depois a gente vai preparar para fazer os meios de cultura. Aí, aonde é que elas podem ser cultivadas, as bactérias? Então, nas placas de Petri, que é já mais usada para fazer meio sólido, né? Meio sólido com agar, tá? Aqui, ó, né? Aqui tem uma placa semeada, tá vendo? E em tubos de vidro, geralmente com tampa de rosca, hoje em dia, né? Antigamente a gente fazia tampa, mas hoje a gente já tem com tampa de rosca, que é muito mais prático, né? Esses tubos são de diferentes tamanhos, tá? Nos tubos, geralmente, a gente usa meio líquido, né? Ou semissólido, para fazer, por exemplo, a motilidade, que nem mostrei para vocês, mas posso também ter um meio sólido aqui dentro, dependendo do que para que eu vou usar. E também tenho esses meios aqui, ó, tá? Que são meios, eu posso fazer num tubo em pé, eu coloco o meu meio aqui e o tubo está em pé, e posso fazer também um tubo inclinado. Como é que eu faço isso daqui? O meio, quando eu distribuo o meio, ele está líquido, né? E aí eu inclino esse tubo, eu deito esse tubo num ângulo aproximadamente de 45 graus e espero ele solidificar. E aí eu vou usar esse tubo, ó, ele vai ter aqui uma parte, como é que eu posso chamar isso daqui? Ele vai ter uma profundidade aqui, ó, tá vendo? Aonde eu vou semear por picada, e vai ter aqui uma parte na superfície, uma parte superficial, aonde eu vou semear por estria. Então, dependendo do que eu vou procurar, dependendo do meio de cultura, tá? Eu vou semear por picada e depois eu vou semear aqui, ó, por estria na superfície, tá? Dependendo. Isso aqui é um meio de TSI, Tríplice Sugar Iron, onde eu vou ver algumas reações das bactérias, né, frente a diferentes tipos de açúcar. A tríplice açúcar é um tríplice açúcar com ferro, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Ela vai utilizar o ferro, fica preto, e aqui outras, dependendo se ela utiliza, se a bactéria utiliza glicose, sacarose, lactose, tem diferentes tipos de reações. E também se ela produz gás, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, como ela levantou o meio aqui, ó, tá vazio aqui embaixo, essa bactéria é altamente produtora de gás. Às vezes, nesse tubo aqui, ou em outros, com outros meios, a gente pode ler até 10, 11 reações bioquímicas da bactéria no mesmo tubo, tá? Só que precisam, esses meios de cultura precisam ser bem feitos, né? Senão dá confusão, senão não lê nada, dá só confusão na vida da gente.
Mas então vocês entenderam isso aqui, né? Então, geralmente aqui para meio sólido, a placa de Petri, os tubos pode ser para meio semissólido ou sólido, pode ser em pé, o meio distribuído em pé, ou pode ser o meio distribuído em, como se diz, deitado, né? Inclinado, na verdade. Tá? Vamos lá. Aqui. Bom, quando a gente fala, né, crescimento, acho que eu já falei isso para vocês, né? Crescimento bacteriano, a bactéria cresceu, é aumento do número de bactérias, não é aumento do tamanho da bactéria, né? Tá? Mas a gente costuma falar no laboratório. Ah, cresceu, a bactéria cresceu, né? Bom, mas elas, na verdade, elas se multiplicam, tá? Então, ó, elas podem se multiplicar, então, tanto em substrato líquido como no sólido, né? Então, meio líquido ou sólido, elas podem se multiplicar. No meio sólido, aqui, ó, com agar, né? Então, estão aqui, ó, as bactérias semeadas e as colônias aqui, ó, isoladas, tá vendo? Ó, colônias isoladas que que eu falei para você que cada coloninha dessa aqui a gente chama de unidade formadora de colônia, tá? Então, cada uma colônia, a gente fala, ah, tá, tem colônia, não sei o que, mas é unidade formadora de colônia quando a gente vai dar um resultado, tá? Só que saiu fora do lugar, ó, esse turvo aqui, ele tinha que estar aqui, tá? Aqui é o caldo, né? Então, ela pode se multiplicar, então, numa placa com agar, ou num caldo, aonde, ó, quando o meu caldo sem a bactéria, sem semear a bactéria, ele é límpido, tá vendo, ó? Ele é límpido, transparente, translúcido. Se há crescimento, há uma turvação do meio. Então, eu sei que esse meio aqui, ó, tem crescimento de bactéria. O crescimento turvou o meio. E aqui é depois que eu faço, né? Então, o meio líquido esterilizado, como é que eu faço? Eu faço um caldo, na verdade, é a mesma coisa. Faço um caldo e vou esterilizar na autoclave. E aí, como não tem agar, quando ele esfria, claro, ele fica do mesmo jeito, né? Fica líquido do mesmo jeito, porque não contém água, tá? Então, uma placa semeada tem colônias isoladas. Um caldo semeado, há uma turbidez do caldo, quando tem um crescimento, né? Bom, então, existem vários tipos de meio de cultura. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de alguns meios de cultura mais importantes, mas hoje em dia existem milhões não digo, né? Mas existem muitos meios de cultura para que a gente necessita no laboratório, tá? Muitos, muitos, muitos. E aí, vocês vão ver que esses meios de cultura vão servir para determinados tipos de bactérias. Então, por exemplo, só um minuto que a Paloma não está conseguindo entrar. É pelo portal, ela está tentando pelo portal novo, pelo portal antigo. O link está no AVA. Está no primeiro encontro, né? Alguém tem Peraí. A Ana está aí? Ana Cristina? Está aí, Ana Cristina? Não está? Não sei. Bom,
Alguém tem o contato com todos os alunos, sem ser a... Professora, eu tô aqui sim. Tô aqui sim. Então, Ana Cristina, tô aqui. vai lá. Ana Cristina, você tem o contato da Paloma aí com você? Não. Tem Hã? qual é o nome dela? Paloma, Devo ter no meu grupo aqui. fala para Deixa ela. eu olhar. Você consegue passar para ela? Ela disse que ela está na sala de espera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Vou procurar ela aqui no meu grupo, peraí. Vê se você tem ela aí. Peraí, deixa eu ver se ela está aqui. Não. Peraí, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Falou. Nem na sala de espera ela não está. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem o nome da Paloma aqui no grupo, não. No nosso grupo não vejo Paloma aqui. Não, né? Tá bom. Eu estou falando para ela que é para ela pegar o link que está lá no AVA. É difícil. O meu caiu agora, voltou também. Eu fiquei fora e voltei. Tá Mas agora voltou. Tá bom. Eu pedi para ela falar com o Fred. O Fred acho que resolve o problema dela. Vamos lá, peraí, então vamos continuar. Então, aqui, peraí, vamos lá, aqui. Vamos lá. Então, ó, existem vários tipos de meio de cultura, né? E cada tipo de bactéria precisa de um tipo de meio de cultura, tá? Cada bactéria, ela precisa, para se multiplicar, às vezes, de substâncias que outras não precisam. Então, eu preciso conhecer a bactéria, eu preciso saber praticamente todas as necessidades dela, para eu saber como é que eu vou, aonde eu vou semeá-la, e em que meio que eu vou semeá-la, e qual é o melhor deles para aquele tipo de bactéria, né? Então, ó, existe então um meio que é quimicamente definido. Então, por exemplo, a composição química dele é conhecida. Então, um meio, por exemplo, que tem 5 gramas de glicose, tem cloreto de sódio 0,05 gramas, fosfato monobásico 1 grama, sulfato de magnésio 2 gramas, para 1 litro de água. Né? Então, é sempre assim, meio de cultura é uma receita, como se fosse uma receita que a gente faz em casa de algum alimento, né? Então, eu sei que esse meio aqui, eu tenho um meio que já é quimicamente definido, eu tenho um meio onde eu sei que a maioria das bactérias podem se desenvolver nesse meio, tá? Ele já é de composição conhecida. Mas existem algumas bactérias, então, nesse meio aqui, ó, uma grande parte das bactérias se multiplicam e se desenvolvem nesse meio que é bastante rico e que tem bastante substância para elas. Vocês estão vendo que é um meio líquido, né? Não tem água. É um caldo, na verdade, né? Onde tem glicose, ó, é 1 litro de água, onde eu vou ter 5 gramas de glicose e mais esses outros componentes aqui dentro, tá? Então, uma grande parte das bactérias se desenvolvem nesse meio. Agora, existem algumas bactérias que são bastante exigentes, tá? E que elas precisam de nutrientes específicos. Então, se eu semear, por exemplo, um lactobacillus, nesse meio que a gente viu aí, já pré-definido, ele não cresce, tá? Por quê? Porque ele é chato, né? Então, não só o lactobacillus, existem N bactérias que não se desenvolvem nesses meios mais simples. Então, precisam de meios complexos, né? E o que é um meio complexo? Onde a composição não é definida igual aquele que a gente já viu, tá? Então, no meio deles tem nutrientes como extrato de levedura, extrato de carne ou de vegetais, produtos de digestão proteica, sangue e outros elementos, né, que vão fazer com que essa bactéria se desenvolva com mais facilidade, tá? A composição química pode conter pequenas variações em diferentes culturas do produto. Então, um meio complexo
eu chamo para bactérias que são fastidiosas, que são bactérias que são muito exigentes e que eu preciso, então, de outros componentes para que elas possam se multiplicar e sobreviver. Tá. Então, eu tenho um meio, por exemplo, que eu chamo de meio cérebro-infusão, ou tem um meio que eu chamo cérebro e coração, uma infusão de cérebro e coração. Eu tenho um meio fígado-coração, eu tenho um meio extrato de levedura. Todos esses são exemplos de meios, um que a gente usa muito em laboratório, é o BHI, que é o Brain Heart Infusion, que é um meio, que é uma infusão de cérebro e coração de bovino, tá? Então, são meios complexos, né? Aonde eu vou semear minhas bactérias e elas crescem muito bem, obrigado. E com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, do que se eu semear, às vezes, num caldo já pré-determinado e elas não crescem. Ó. Então, todo meio complexo, líquido, eu falo que é um caldo nutriente. E todo meio complexo sólido, eu falo que é um agar nutriente. Tá? Então, um caldo nutriente ou um agar nutriente, ele é usado para cultivar bactérias. E bactérias aeróbicas e anaeróbicas, né? Bom, a gente viu como é que é a classificação das bactérias. Pode ser aeróbica, anaeróbica facultativa, pode ser anaeróbica e pode ser anaeróbica aerotolerante ou microaerófila. Então, para aquelas que são anaeróbicas estritas, o que são anaeróbicas estritas mesmo? Vocês lembram? Oi. O que são anaeróbicas estritas? Que a gente viu lá atrás. Quais são? Oi. Ninguém vai falar? As anaeróbicas estritas são aquelas que só se desenvolvem sem a presença de oxigênio. Eu dei o exemplo do Clostridium tetani, né? Então, anaeróbicas estritas. Se eu colocar elas em aerobiose, eu tenho uma bactéria que é anaeróbica estrita, por exemplo, Clostridium tetani. Eu tenho um Clostridium, eu sei que ela é anaeróbico estrito. Se eu colocar, semear ele no meio de cultura e colocar ele na estufa em aerobiose, ele não vai crescer, né? Então, para as bactérias que são anaeróbicas estritas, eu uso o que a gente chama de jarra de anaerobiose, que é essa jarra aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Tá vendo? São jarras onde tem essa tampa, ó, tem essa tampa. Eu semeio a placa, como é que eu vou fazer? Então, eu tenho o meu material. Professora, Oi, fala. eu acho que você ficou muda, não sei se foi só para mim. Vocês estão me ouvindo? Oi, Eu estou. quem mais? Todo mundo está me ouvindo? Eu estou. Sim. Áudio ok. Sim, ok. E agora, você está me ouvindo? Sim, deu uma cortada, mas agora voltou. Voltou? Voltou. Então, vamos lá. Ó. Então, ó, bactérias anaeróbicas estritas são aquelas que eu vou usar a jarra de anaerobiose, tá certo? Bom, como é que eu faço para semear numa jarra de anaerobiose? Então, eu tenho as minhas placas, ó, eu tenho as minhas placas, aqui são as placas de Petri com meio de cultura, né? Várias placas, né? Aí eu semeio a minha bactéria, que eu sei que ela é anaeróbica, estrita, semeio aqui a minha placa, coloco ela dentro dessa jarra, tá? Aqui é uma tampa, né? Fecho essa jarra, tá? Fecho com essa rosca aqui, ó. Fecho, tá?
E eu faço vácuo aqui dentro. Como é que eu faço vácuo aqui dentro? Ou eu tenho uma bomba de vácuo no laboratório e retiro o oxigênio daqui de dentro através da bomba, ou existe no mercado umas pastilhas que fazem reações químicas aqui dentro, e aí essas substâncias se combinam e retiram todo o oxigênio, consomem as reações químicas que elas provocam, consomem todo o oxigênio daqui de dentro. E aí fica em anaerobiose aqui dentro, tá? Então, jarra de anaerobiose. Aí sim, aí eu pego essa jarra e coloco na estufa, né? Lembra que existe uma temperatura ideal para a maioria das bactérias, que é 37 graus. Então, eu tenho uma estufa bacteriológica regulada para 37 graus, aí eu coloco dentro da estufa, tá? E lembra que eu tenho que ter um tempo também, que é de 24 horas. Então, o crescimento das minhas colônias de bactérias. Lembra? A gente vem vindo falando lá, tudo separadinho, né? Aqui vai juntar um monte de coisa. Então, as bactérias, elas precisam de uma temperatura ótima, que a gente viu lá atrás, elas precisam de um tempo para se multiplicar, né? Precisam presença ou não de oxigênio, precisam de substâncias como carbono, nitrogênio, fosfato, etc., tá? Macroelementos, né? Além de outros. E então eu vou semear as minhas placas, colocar para bactérias anaeróbicas estritas. Vou colocá-las dentro dessa jarra de anaerobiose, vou fazer vácuo aqui dentro, vou retirar todo o oxigênio daqui de dentro, né? E aí eu pego esta jarra e coloco dentro da estufa bacteriológica regulada a 37 graus por 24 horas, para que elas consigam se multiplicar. Ah, mas e se as minhas bactérias não forem anaeróbicas, forem aeróbicas, né? Eu vou semear as placas, vou pegar as placas, não vou precisar da jarra, porque elas são aeróbicas. As placas eu coloco dentro da estufa, tá? 37 graus, 24 horas. E aí eu vou ver, depois de 24 horas, o crescimento, a multiplicação dessas bactérias, tá? Sempre, né? Eu preciso de um tempo e de uma temperatura. A maioria das bactérias se multiplicam a 37 graus, que a gente viu que são bactérias mesófilas, é a maioria, mas por um período de 24 horas, para a gente poder ter um crescimento razoável e verificar as colônias dessas bactérias depois de 24 horas, o crescimento delas. Bom, aí existem, além então desses meios, existem os meios seletivos, né? Então a gente viu aquele meio aqui, ó, quimicamente definido, pronto, o meio complexo, né? E agora a gente vai ver o meio seletivo. O que é meio seletivo? É um meio que inibe o desenvolvimento de determinados grupos de micro-organismos e permite o crescimento de outros. Então, ele vai te selecionar o crescimento da bactéria que você tem interesse. Então, por exemplo, Escherichia coli, tá? Esse meio aqui, ó, chama meio de McConkie. Aqui, ó, esse nome aqui, ó. Agar McConkie, tá vendo, ó? Agar McConkie. Agar, porque é sólido, né? Tem agar aqui, tá? Então, neste meio aqui, ó, de McConkie, não crescem, tem substâncias que fazem com que bactérias gram-positivas não cresçam. Só vão crescer bactérias gram-negativas. Então, eu sei que se eu tenho um agar McConkie, semeei minhas bactérias e elas
cresceram aqui, eu sei que essas bactérias que cresceram aqui são bactérias gram-negativas, porque eu sei que nesse meio de McConkie não crescem bactérias gram-positivas, tá? Então, Escherichia coli é uma bactéria gram-negativa, tá? Ela vai crescer aqui. Deixa eu ver se tem um outro negócio aqui, senão eu já vou falar aqui. Então, eu vou falar aqui mesmo, não tá lá. Então, aqui, ó. Então, tá, existem, então, bactérias. Só crescem bactérias gram-negativas, não crescem bactérias gram-positivas. Agora, existem bactérias, esse meio aqui, ó, possui lactose nesse meio aqui. E algumas bactérias são lactose positiva e outras são lactose negativa. Elas são todas gram-negativas, mas dentre as gram-negativas existe um grupo que a gente chama de LAC+, que é lactose positiva, e um grupo que é LAC-, que é lactose negativa, tá? Então, a Escherichia coli é uma bactéria que é gram-negativa e que é LAC+, é lactose positiva. Então, ela utiliza a lactose do meio, que tem nesse meio de Agar-McConkie, e mostra colônias rosadas, que vocês estão vendo aqui, né? Colônias rosas ou vermelhas, tá? Então, e existe, então, um outro grupo, que são as de LAC-, que são lactose negativa. Então, elas crescem, aqui não tem, mas elas crescem colônias transparentes nesse meio, tá? Então, já é um outro diferencial que a gente usa no laboratório, já para ir direcionando um diagnóstico, tá? Um isolamento e um diagnóstico de micro-organismos. Bom, então, meio seletivo permite determinados grupos cresçam e outros não, tá? Inibe o desenvolvimento de determinados grupos e permite o crescimento de outros. Então, aqui nesse meio, não cresce gram-positiva, só gram-negativa. Bom, um outro meio que existe também, que a gente usa bastante no laboratório, é o meio que a gente chama de meio diferencial, né? O que é o meio diferencial? Ele contém substâncias que permite, né, você ver diferenças entre bactérias parecidas, tá? Então, quando existem vários tipos de bactérias crescendo na mesma placa, né, a gente tem fácil identificação da colônia da bactéria que você está querendo, daquela que você está querendo isolar. Então, aqui, ó, tem um exemplo, tá? Que é esse meio aqui, ó, de Bard Parker. Todos esses meios que eu estou falando para vocês, usa muito no laboratório. Meio de Bard Parker, utilizado para Staphylococcus aureus, para eu isolar Staphylococcus aureus. Então, eu tenho uma cultura, né? E eu quero saber se tem Staphylococcus aureus ou não, ó. Eu estou dando o gênero e a espécie, hein, ó. Eu quero saber Staphylococcus aureus, né? Então, eu sei que nesse meio aqui de Bard Parker, ó, ele apresenta essas colônias aqui, estão vendo, ó? Pretas, lisas e brilhantes. Tá vendo, ó? Tem outros tipos de bactérias que cresceram aqui, mas eu sei que nesse meio o estáfilo cresce dessa forma. Então, então, é um meio que é diferencial, entendeu? Ele faz a diferença através, geralmente, da coloração, né, do tipo de colônia. Você vê, ele cresce aqui em uma colônia negra, nesse meio, né? Eu consigo saber se tem Staphylococcus aureus ou não nesse meu meio que eu semeei aqui, tá? Aí, se tiver, tem bastante coisa misturada, né? Ah, eu tenho aqui, tem Staphylococcus aureus. Eu quero só ele, não me interessa o resto que tá lá contaminando. O que eu faço? Eu isolo essa bactéria, ó. Essa bactéria, essa colônia. Eu pego essa colônia aqui, ó,
tá? Eu pego ela com uma alça e coloco naquele caldo, no caldo nutriente, que é líquido, coloco lá. E daí, de lá, eu coloco na estufa. Todo repique, toda vez que eu vou tirando um repique da bactéria, eu vou tirando ela de um lugar e colocando no outro e fazendo ela crescer, eu preciso colocar na estufa a 37 graus por 24 horas. Sempre, tá? Então, eu vou retirar essa colônia daqui, ó, né? Com uma alça, coloco naquele caldo nutriente e coloco o caldo dentro da estufa. 24 horas, 37 graus, tá? Quando eu retiro ele da estufa depois de 24 horas, o caldo deve estar turvo, né? Porque quando tem crescimento, está turvo. Aí, estando turvo, o que acontece? Eu sei que tem crescimento. E ele está puro lá dentro. Eu só tenho Staphylococcus aureus lá dentro. E aí eu posso fazer provas bioquímicas, posso fazer uma série do que eu precisar, né? Ou identificação, ou, sei lá, um antibiograma. E eu tenho ele puro dentro daquele meu caldo, tá? Ó. Além desses meios, existe um outro aqui, ó, que é o meio de enriquecimento. Então, muitas vezes, a bactéria está numa quantidade muito pequena numa amostra, né? Então, o que eu faço? Eu vou fazer um meio que vai ser um pré-enriquecimento, porque como ela está numa quantidade muito pequena, se eu semear ela na placa direto, ela não vai crescer. Então, eu tenho, por exemplo, esse caldo Fraser aqui, que é usado para listéria. Listéria é uma bactéria, Listeria monocytogenes, ela é uma bactéria chata de crescer, ela é uma bactéria enjoada. Se ela tiver em pouca quantidade, por exemplo, num alimento que eu queira isolar, ela não vai crescer se eu semear ela direto aqui. Então, o que eu faço? Eu pego essa bactéria, eu coloco essa minha amostra e semeio nesses tubos aqui, ó, que chama tubo de caldo Fraser, né? E eu sei que nesse caldo, quando a listéria cresce, ela, como aqui nesse meio tem esculina, ela reage, ela utiliza a esculina e o meio fica escuro. Assim, que vocês estão vendo aqui, ó, preto, tá vendo? Então, eu sei que nesse pré-enriquecimento aqui que eu fiz, ó, tá? Provavelmente nesses 2 tubos tem listéria. Esses daqui eu já desprezo, porque praticamente eu percebo que não tem crescimento, não tem listéria, mas esses 2 tem. Então, depois, semeei aqui, 24 horas a 37 graus, tá? Tirei, vi esse panorama aqui, ó. Então, eu pego esse tubo aqui, ou esse, e tiro uma alíquota, aí eu semeio na placa. E aí ela vai crescer, tá? Então, é um meio de enriquecimento, né? Tem nutrientes específicos aqui para que ela possa se multiplicar aqui, né? E depois, quando eu semeio aqui, então, como ela já está com uma quantidade muito maior, ela cresce aqui nesse meio de água, e aí eu consigo trabalhar com ela, tá? Bom. Técnicas de semeadura. Então, existem várias técnicas de semeadura. Mas, o que é a técnica? Eu tenho que semear, tá? Aonde eu vou transferir, né? Um inóculo, uma pequena quantidade de material de um meio de cultura para o outro, ou de um material para o meio de cultura, que eu vou analisar. Então, pode ser secreção, alimento, pode ser um raspado, pode ser várias coisas, né? Então, por exemplo, estou com um problema num alimento, eu acho que ele está contaminado com Staphylococcus aureus, tá? Então, eu tenho aquele alimento, eu vou trabalhar aquele alimento, vou triturar, vou colocar
eu trituro ele com um pouco de água, mas sempre tudo esterilizado, porque o que me interessa é só o que está ali no produto, né? Não, se o meu triturador lá não tiver esterilizado, vai ter bactéria que vai se misturar com as bactérias do meu alimento, e aí eu não vai ficar um futebol e eu não sei o que é certo e o que é errado, tá? Bom, então aqui, ó, eu escrevi aqui, ó. Então, ó, para garantir apenas o micro-organismo desejado seja semeado, são utilizadas técnicas ascéticas. Tudo é esterilizado, tá? A alça é esterilizada, a placa está esterilizada, a mão aqui está esterilizado, onde eu estou trabalhando está esterilizado, tudo está esterilizado. Porque o que está me interessando é só o que eu estou semeando, né? Deixa eu ver se aqui dá para ver essa alça aqui, ó. Isso é uma alça, tá vendo? Essa é descartável, ó. Isso aqui é uma alça que a gente chama de platina, né? Mas ela é descartável, isso aqui é de plástico mesmo. E aqui na ponta, ó, ela tem uma esferazinha, tá vendo? E essa esferazinha, quando eu ponho ela, por exemplo, no meio líquido, ela traz para mim uma pequena quantidade que corresponde a 0,1 ml, 0,1 ml de substância, né? Que eu vou querer semear na minha placa, tá? Eu tenho de vários tamanhos, de vários calibres, dependendo do que eu vou querer semear. Maior quantidade ou menor quantidade, tá? Então, aqui estão minhas placas, né? Eu estou semeando. Essa aqui não dá para ver direito. Vamos lá, aqui. Bom, então, como é que eu faço a semeadura em placas de Petri, que são em meios sólidos, né? Bom, eu faço sempre em estrias múltiplas, tá? Então, ó, eu pego uma alçada, aquela minha alça da cultura, para o meio sólido em placa e estrio com a alça bacteriológica sobre o meio. Então, eu vou transferir e vou semear a minha placa. Eu vou dividir na minha mente, né, essa placa em 4 quadrantes, tá? Aí eu vou estriar na metade da placa com movimentos de zigue-zague. Aí quando atingir, eu já vou mostrar lá, vai ficar mais fácil. Quando atingir a metade, eu giro a placa 90 graus e estrio até a metade, um quarto da placa. E giro mais 90 e estrio o restante. Vou mostrar aqui que fica mais fácil. Assim. Então, ó. Aqui, a alça de platina, ó. Aqui dá para ver bem, ó. Tá vendo? A alça, ó. E tem uma esferazinha aqui, que ela, quando eu molho ela no meu caldo, com a minha bactéria, eu trago aqui, ó, um pouquinho da bactéria, um pouquinho desse caldo. E aí eu vou estriar, né? Então, como é que eu estrio? Ele fala ali. Então, eu estrio aqui, ó. Então, eu divido, assim, na minha mente, né? Em quatro quadrantes, tá? Aí eu vou pegar 2 quadrantes e vou semear. Vou colocar minha alça aqui, ó. Minha alça aqui. E vou semear em estrias, ó. Até chegar na metade da placa. Quando chegou na metade da placa, eu levanto a alça e coloco ela aqui e estrio um quarto da placa. Aí, quando eu chegar aqui, eu levanto a alça, coloco ela aqui, né? Aqui, e estrio mais um quarto da placa. Isso aqui é a forma mais utilizada no laboratório, tá? Eu posso fazer isso aqui? Eu posso, mas aqui é mais fácil. E por que é que eu faço esse tipo de inoculação na placa de Petri? Por que é que eu tenho que semear em estria? E por que é que eu tenho que fazer desta forma, que a gente chama de estria múltipla por esgotamento? Tá vendo? Por esgotamento. Por que é por esgotamento? Porque quando eu trago meu material aqui, ó, ele está carregado de bactéria. Aí eu vou estriando aqui, ó, as bactérias vão ficando no meio do caminho, né? Aqui, ó. Cheguei aqui, tá? Quando eu levanto, ó, toda vez eu falei, eu levanto a alça. Eu levanto a alça e coloco ela aqui. Eu já tenho bem menos bactéria na minha alça, né? Então, eu venho aqui, ó, e estrio aqui.
Tá vendo? Eu vou gastando, eu vou acabando com as minhas bactérias da minha alça. Quando eu chegar aqui, eu levanto a alça de novo e venho aqui, ó. E aí faço mais esse zigue-zague aqui. E por que que eu faço tanto zigue-zague? Por que que essa minha inoculação é por esgotamento? Porque eu preciso de colônia isolada. Aqui, olha aqui. Aqui tem vários tipos de estria, né? Que eu já falei para vocês, pode fazer, pode. Só que aquele método, esse aqui é o mais utilizado, ó, mais utilizado, tá? No laboratório. Mas o que eu preciso? De colônia isolada, tá vendo, ó? Quando eu coloco a minha alça aqui, ó, aqui, vou pegar essa placa aqui. Quando eu coloco a minha alça aqui, ela vem cheia de bactéria. E aí, eu vou esparramando essas bactérias para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, né? Porque eu preciso de colônias isoladas para ver o que tem no meu material. Porque aqui, ó, ficou um aglomerado. Eu não sei se tem um tipo de bactéria, ou 2, ou 3, ou 10, eu não consigo ver. Mas, a partir do momento que eu tenho colônias isoladas, eu consigo verificar se elas são todas iguais ou se elas são diferentes, ou se tem 2 tipos, 3 tipos ou 4 tipos, né? Então, eu preciso de colônias isoladas, porque eu preciso fazer um diagnóstico, né? Então, eu preciso desse tipo de colônia isolada, tá? Deixa eu ver se tá aqui. Não. Então, aqui ainda vou falar mais alguma coisa. Então, quando eu semeio em meio sólido, o que eu preciso? Por que eu semeio em meio sólido? No meio sólido, o que eu consigo visualizar? Bom, primeiro, eu preciso de colônias isoladas. Depois, eu preciso visualizar qual é o tipo de colônia, tá? Se é uma colônia rugosa, se é uma colônia lisa, se é uma colônia brilhante, se é uma colônia opaca, se é uma colônia que tem hemólise, se é uma colônia sem hemólise. Então, eu preciso delas isoladas para verificar isso. E preciso delas isoladas também, por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, uma parte daqui e for fazer um gram, e se tiver vários tipos de colônias, eu posso ter bactérias gram-positivas e gram-negativas, e eu não vou saber qual é a bactéria que eu preciso estar isolando para continuar o meu diagnóstico. Ao passo que se eu pego uma colônia isolada, ó, eu faço um gram, e eu sei se ela é gram-positiva ou se ela é gram-negativa, eu vou pegar aqui a bactéria, a colônia que me interessar. Ah, professora, se cresce 10 tipos de colônia, como é que eu vou saber? Bom, primeiro que quem trabalha no laboratório tem uma ideia de como são as colônias de algumas bactérias, tá certo? Mas, se você não sabe, você vai fazer colônia por colônia diferente. Então, eu tenho uma colônia aqui que é diferente dessa, que é diferente dessa. Eu vou fazer um gram dessa e um gram dessa, vou olhar no microscópio e vou ver o qual é que me interessa. Aí eu vou pegar, vamos supor, foi essa daqui? Eu venho aqui, eu pego ela, coloco num caldo nutriente, ponho na estufa 24 horas, 37 graus, e aí eu sei que depois desse tempo, ela vai estar purinha, não vai estar mais misturada com outras, vai estar purinha, e eu vou poder trabalhar com ela, com a colônia pura. Deu para entender isso? Bom, isso aí vocês vão fazer na aula prática, no laboratório, tá? Mas precisa entender. Ó, aqui. Então, isso no meio sólido. No meio líquido, como é que eu vou fazer o meio líquido? Eu vou pegar uma alçada da colônia, então, eu tenho o agar em placa, né? A colônia está na placa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma colônia dessa placa, isso que eu falei agora para vocês, né? Ou da cultura de outro meio líquido, tá?
pego com a alça, coloco dentro do meu meio líquido, agito e coloco na estufa de novo, né? Isso aí o que é? Que nada mais que eu estou fazendo, ó, é um repique para crescimento bacteriano em meio líquido. Então, por exemplo, eu posso tirar a colônia daqui, que nem eu falei para vocês, tiro a colônia isolada daqui, coloco no tubo, coloco o tubo na estufa, semeei. Meu tubo é líquido, é um caldo, né? Um caldo nutriente. Ou se eu tenho um outro caldo, mas aí ele precisa já tá puro, né? Mas eu preciso de um repique dessa minha cultura. Aí eu vou lá com a alça, pego uma alçada e coloco, tiro do meio líquido e coloco ele no meio líquido, aí 24 horas, 37 graus na estufa, e ele cresce novamente naquele outro meio líquido que eu semeei, tá? Bom, o que mais? Isso aqui também é importante. Então, isso aí vocês entenderam, né? E aí, lembra que eu falei para vocês? Então, os meios de cultura são importantes. Como é que as bactérias se multiplicam é importante, né? Quanto tempo elas levam para se multiplicar é importante. Por que eu tenho que deixar 37 graus 24 horas na estufa? Porque elas precisam de um tempo para se multiplicar, né? A cada 20 minutos, elas se dividem, um tempo médio aproximadamente de 20 minutos, elas estão se multiplicando, tá? E aí estão se dividindo, e a gente sabe que esse período de 18 a 24 horas é um período ideal para a gente ter um crescimento ideal dentro de um tubo de ensaio ou dentro de uma placa, meio de cultura, né? Então, aqui, ó. Como é que elas vão se reproduzir, então? Tá? Então, as bactérias se reproduzem assexuadamente. Professora, tem bactéria que se reproduz sexuadamente? Tem, mas são muito poucas. Para nós, a maioria é assexuada e por divisão binária, né? Ou por cisciparidade, que é a mesma coisa. Então, ó, a célula bacteriana, ó, ela duplica o seu cromossomo, né? Se divide ao meio, originando duas novas bactérias idênticas a ela, tá? Então, vai ocorrer o quê? A invaginação da membrana plasmática, formando uma dobra, que a gente vai chamar de mesossomo, tá? Vai fazer o quê? Uma parede celular nova, vão formar duas bactérias idênticas à célula-mãe. E elas fazem isso a cada 20 minutos. Então, uma dão duas, duas dão quatro, quatro dão 8, e assim sucessivamente, né? Aqui, ó. Então, assim, ó, tá vendo? A fissão binária, ou assexuada, ou por bipartição, ou por cisciparidade. Tudo a mesma coisa. Então, aqui tá a bactéria, o material genético, ele se duplica, ó. Aí há uma invaginação da membrana citoplasmática, que a gente vai chamar de mesossomo, né? Aí elas estão aqui, ó, né? Eita, tá? E aqui dão duas, aí elas se separam e dão duas células idênticas à mãe, e assim sucessivamente, tá? Então, num alimento, por exemplo, um alimento contaminado com algum tipo de bactéria, se você deixar por um tempo essas bactérias se multiplicarem, se você sabe que a cada 20 minutos elas vão se multiplicando, no fim do dia, olha quantos milhões de micro-organismos, já tem uma conta dessa feita já, quantos milhões de micro-organismos vão ter contaminando esse produto, né? Então, é bastante importante a gente saber disso, tá? Então, que nem a gente já falou, por que eu coloco um alimento na refrigeração? Por que eu coloco alimento na geladeira? Justamente para quê? Para inibir. Ela vai parar de se multiplicar? Não, ela vai ter dificuldade, porque a temperatura da maioria delas é 37 graus, a temperatura ótima, né? Mas ela vai ter dificuldade de se multiplicar, tá? E aí, ela tendo dificuldade de se multiplicar,
para que vai ter que acontecer isso aqui, né? Ela vai se multiplicar, mas com muita lerdeza, né? Lentidão. E aí, o que vai acontecer? O meu produto vai durar mais, né? Então, é importante saber. Se eu tenho um pedaço de carne, por exemplo, um produto contaminado, uma maionese contaminada com Staphylococcus aureus, por exemplo. Então, por exemplo, um manipulador fez uma maionese. Ele tinha um problema no dedo, ele tinha um abscesso no dedo, uma ferida que tinha Staphylococcus, contaminado com Staphylococcus. Aí ele fez a maionese, não sei o que, manipulou lá e os Staphylococcus pularam na maionese, tá? O que vai acontecer? Aí a maionese não cabe na geladeira, deixa a maionese fora da geladeira, né? Aí as bactérias ali tem o quê? Tem alimento, tem temperatura, ótima, né? Porque não está na geladeira, no dia de calor, por exemplo, né? Tem tempo, né? E aí elas vão se multiplicando, tá? Estão numa temperatura ótima para elas. No final do dia, o produto está todo contaminado, né? Quem comer vai passar mal. Deu para entender isso aí até aqui? Deu. Ô, professora, deixa eu fazer uma perguntinha. Fácil. A maioria, assim, das diarreias, assim, e problemas intestinais são causados por essas bactérias, né, que se proliferam com muita rapidez, né, principalmente em alimentos que ficam fora da geladeira, né? A grande maioria é isso, né? Porque a grande maioria das vezes, né? Qual é o problema das bactérias, né? É contaminação. Quem já não teve uma dor de barriga, né? Quem já não todo mundo, né? Todo mundo, né? Acho que aqui todo mundo, né? Já teve pelo menos uma vez na vida, né? E o que é isso daí? Você comeu um alimento contaminado. E contaminado com bactéria, né? Pode ser Staphylococcus, pode ser uma Escherichia coli, pode ser uma salmonela, pode ser uma listeria, pode ser vários tipos de bactérias. Várias coisas, né? Todo alimento manipulado, sem higiene, né? Sem higiene, colocado fora da geladeira. Existe aquele problema também de contaminação cruzada. Por exemplo, vocês vão aprender isso daí. Por exemplo, contaminação cruzada. Você tem um alimento, por exemplo, você fez um frango no forno. Bom, o forno vai a 250 graus, 300 graus. Aquele alimento sai sem bactéria, porque não há bactéria que resista a essa temperatura, né? Aí o que acontece? Você pega esse frango e coloca ele, por exemplo, numa tábua, aonde nessa tábua você manipulou um alimento cru, entendeu? Ou você corta ele com uma faca que você cortou um alimento cru. Isso a gente chama de contaminação cruzada, né? E aí você pode estar levando a bactéria para esse seu produto, né? Para esse seu frango, e depois você vai comer, e eles vão encontrar lá. Gente, isso é muito complicado. E eu até vou falar uma coisa aqui interessante, assim, que eu vivencio isso, né? A gente trabalha em clínica veterinária, então, assim, uma coisa que é uma dica até para gente que vai atuar nessa área e vai ficar nessa área, sempre atuar de luvas. Por quê? A gente, sem querer, às vezes, a gente está atendendo um bichinho e tal, aí a correria do dia a dia, a gente lava a mão, tudo, mas às vezes você esquece, e você come uma bolacha, isso acontece, isso eu vejo acontecer lá. Come uma bolacha na fome, que às vezes clínica veterinária não é brincadeira, não, a gente fica aqui falando... correria. É loucura, a gente come lá às 6 horas da tarde, muitas vezes, 5, 6 horas ou 8 horas a gente vai comer. Quando chega emergência, cirurgia, você se envolve, você nem come. Isso daí acontece muito com a gente lá. Então, assim, a gente tem que se atentar muito, porque eu mesmo, propriamente, eu estou falando de mim. Eu já peguei na clínica, acho que umas 2 vezes, porque a gente manipula bicho, às vezes a gente esquece de colocar luva, a gente até lava a mão, tudo, mas aí você vai lá, alguém te oferece um negócio, você come, aí você esquece, já foi. Então, assim, esse negócio é muito sério, essas coisas que a senhora está falando, de bactéria, é uma coisa muito séria, é muito séria mesmo, mas a gente que vai estar nesse meio, né, é bem complicado.
Porque, na verdade, existem aquelas doenças que são zoonoses, né? E que passam dos animais para o homem e que você, às vezes, sem querer, você acaba se contaminando. Giardia, por exemplo, eu peguei. Giardia. Peguei. Uhum. Dentro da Então. clínica. E se você, por exemplo, então tem uma outra área, por exemplo, que é a área de alimentos, né? A área de alimentos também, você tem que tomar muito cuidado, porque para você não estar contaminando o alimento, para você não estar o alimento tanto na sua casa, como, por exemplo, num supermercado, ou numa rotisseria, ou, né? Precisa ter muita higiene, porque senão você acaba contaminando as pessoas. E contamina mesmo, viu? Isso daí é um problema muito sério. A gente que vai mexer com essa área aí, é bom a gente saber desse outro lado, porque ninguém para pensar nisso que a senhora está falando aí. Ninguém para pensar nessa parte da bactéria, né? Mas é muito legal a gente saber até sobre isso, para a gente até ter um pouco mais de critério quando a gente estiver já atuando na clínica, porque os animais, eles levam doenças para a clínica e a gente pega muitas coisas, viu? É verdade, é verdade. É preciso tomar bastante cuidado, é verdade. Sim. Tá bom? Tudo bem aí com vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Queria falar, quem era? Eu acho que a gente vai parar por aqui, tá? Porque daí a gente vai entrar num outro assunto agora, que é melhor na próxima aula a gente entra nesse outro assunto. Mas eu acho que alguém queria falar alguma coisa antes da aula comigo. Quem era? Ou não? Professora, eu estava falando da atividade que aparece para mim, que são os testes. Ah, tá. Você vai me mandar como isso para eu ver? Por e-mail, uma foto por e-mail, pode ser? Pode. Pode. Eu mando para a senhora. Eu tô com medo. Só que tem uma coisa, como eu já abri ele uma vez, diz que só pode abrir 2 vezes. Isso Então, prejudica? mas esse questionário, eu já sei do que você está falando. É um questionário que tem Pera, deixa eu lembrar. Na atividade, na primeira aula e lá embaixo, que a senhora já falou o nome, que agora eu esqueci. Mas ele está lá embaixo também? Tá lá embaixo. Tá como atividade, como é que é? Eu tenho só abrindo, senão eu não lembro. Como chama? Pera. E nós tivemos que fazer da terceira aula. Isso, aprimorando o seu E conhecimento. aprimorando, isso, no aprimorando. Logo no primeiro tá um exercício, que são uns testes. Então, mas isso aí existia nas disciplinas aonde você tinha nas blended, mas essa disciplina não é blended, porque na disciplina blended, o que acontece? Você tem um tutor, e esse tutor, o professor, na verdade, é só para dar um suporte nessa disciplina que chama blended. Então, o professor dá só o suporte. Na verdade, você tem uma comunicação com o seu tutor. E aí você faz esses exercícios e manda para ele, e vai tendo uma correção, e esses exercícios vão te valendo pontos, entendeu? Entendi. Então, a única dúvida é a seguinte, se é obrigatório ou não. Eu vou perguntar isso aí para você. Me manda, que eu vou conversar com o coordenador e vou perguntar para ele o que é isso. Porque, na verdade, eu acabei fazendo uma que não estava no meu AVA. Na atividade 1 não tem aquela da célula, não lembro, da bactéria. Uma das 3 que a gente mandou hoje para a senhora, não tinha na minha unidade 1. Eu acho que inverteram mesmo, devem ter feito alguma confusão. Eu não sei, eu vou perguntar para ele. Você me manda, que daí eu converso com ele, já mando a foto para ele, vou perguntar. Tá bom, então. Aí depois eu te falo na próxima aula. Tá certo, muito obrigada, viu? Uma boa noite, então. Tá. Agora deixa eu perguntar. Tem aqui por exemplo, o William. O William tá aí? Ou já saiu? Tem alguns alunos que não fizeram aquele dia a atividade da sala. Bom, tudo bem. O William acho que já foi, né? Tá bom, tudo bem, então. Depois a gente conversa, depois eu converso com eles.
Tá bom. Tá tudo certo, então? Tudo calmo? Alguém quer fazer mais alguma Professora, coisa? Fala. confirma para mim, por favor, se a atividade de hoje chegou. Quem é? Seu A nome? Sandy. Sandy. Deixa eu ver, Isso. Sandy. Você, Sandy. Chegou. Aí o nome dos integrantes está dentro da atividade. Tá. Deve estar. É você, é a Larissa, é isso? Isso. É o Guilherme, acho. Não, tá a Fernanda, a Não, Larissa Guilherme e eu. não. A Fernanda, a Larissa e você, é isso? Isso. É, tá aqui sim, chegou. Tá? Então tá bom, obrigada. Tá. A Sara tá aí? Sara Lisboa tá aí? Não, né? Tá vendo? Com quem Tô precisa- aqui, professora. Oba! Tá. Escuta, Sara. Você não me mandou. Mandei, professora. Não chegou? Não, eu não tenho nada seu aqui. Você mandou agora, não? Não, eu mandei bem cedo antes de trabalhar. Hoje? Sim. Mas o que é que você me mandou, Sara? Vou Eu até te falar o que você me mandou. Peraí. Tá bom. Espera um pouco. Peraí, deixa eu falar primeiro. Depois você fala. Peraí. Tá bom. Deixa eu pegar aqui no meu celular. Peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pera. Aqui. Deixa eu achar aqui você. Pera. Aqui. Sara. Sara. Lisboa. Lisboa. Ceola. Isso, né? Ceola, né? Ceola. Tá. Buscar. Vamos ver. Atividade. Aqui, chegou alguma coisa aqui. Vamos ver. Atividade. Então, o que é que você me mandou, Sara? Agora pode falar que eu tô com você aqui. Deixa eu ver, pera. Eu mandei aquele questionário para responder em aula Isso. e um questionário para responder no AVA. Era seu, né? De microimunologia. De microimuno, não, só de micro. Pera. Tava assim, microbiologia e imunologia Tá. no E meu, aí, o meu que AVA. que tinha, que tinha nesse documento? É para responder sobre algumas células, procariontes e eucariontes, professora. Gente, não tá abrindo aqui para mim isso. Você não consegue me mandar isso de novo agora, daqui um pouco? Vou tentar aqui, Peraí, só um momento. Me manda naquele e-mail que eu dei para vocês. No meu e-mail corporativo. Você me mandou no e-mail corporativo? Eu respondi no AVA, professora. Mas não me mandou? Eu enviei a resposta. Não tenho você aqui, peraí, deixa eu ver. Eu Nem a minha tenho, atividade da semana passada chegou? eu tenho aqui, ó, aquelas Nossa, questões de microbiologia, aquelas 7 questões que foi a que vocês fizeram na sala de aula, não é isso? eu mandei essa também. Essa chegou. Essa tá aqui, tá? Agora eu Agora, tenho... de hoje, a que era para responder, não. Não, que era para responder, não chegou. Oh, meu Deus do céu. Não tenho ele aqui, não. Ô, professora, eu mandei pelo AVA. Me manda de novo, porque eu não recebi. Tá, eu vou tentar aqui. Tanto que o seu tá sem nota aqui, porque não... Falei, não tá. Tá bom, professora, eu vou tentar enviar para você hoje, tá bom? Tá bom. Me manda, mas não me manda ele só ele, tá? Só os exercícios. As respostas, entendeu? Tá, é o do AVA mesmo, professora. É aquelas questões mesmo. Aqui tem o encontro 1, do Do encontro encontro 1. 1, tem do encontro 2 e tem do encontro 3.
Tá bom. Tá Eu vou bom? tentar, eu vou buscar aqui no meu computador, eu mando para a senhora hoje, tá bom? Tá bom, tá. Tem mais alguém aí? Alguém tá falando alguma coisa? Ianca, fala, Ianca. Só que eu não tô ouvindo, tá muito longe. Vê se você consegue chegar mais perto. Aqui o Guilherme mandou, chegou. Guilherme? Isso. Chegou, do Guilherme chegou. É o Guilherme junto com a Kaique. É isso? Isso. Junto com você, junto com a Rebeca e junto com a Pietra. Isso. Chegou, tá aqui. Tá bom, então. Tá, já chegou. Mais alguém? É isso mesmo, professor. Então, gente, ó, eu vou colocar então os pontos de vocês no AVA. É metade do que vale. Eu não me lembro agora quanto que vale, mas vocês vão ter mais uma antes da B1. Vocês, o que é a prova oficial, vocês vão ter mais uma avaliação. Essa avaliação que a gente fez até agora vai valer um determinado número de pontos, que eu não me lembro, que é a metade do que vai valer depois a outra avaliação, tá? Aí a outra avaliação, provavelmente a gente vai fazer uma provinha para vocês, vou fazer uma provinha para vocês, algumas questões para vocês responderem, tá? Através do Forms, não sei se vocês já fizeram, se vocês não fizeram, vocês vão fazer comigo, mas assim, tem 2 horas para fazer, ou 1 hora para fazer, 2 horas, né? Que é o tempo da aula, e já me entrega para já poder dar a nota para vocês. Porque daí já na semana seguinte já é a B1, tá? E aí já tem que estar... Professora, Fala. me perdoa, caiu aqui a hora que a senhora estava falando da prova, ficou tudo mudo aqui. Ana, dá para repetir, por gentileza? A senhora falou de uma provinha no Forms, quando vai ser isso? Quando é? Isso. É provavelmente uma semana antes da B1. A B1 acho que é 5 de outubro, então é agora no final de setembro, tá? Certo. A gente vai fazer, eu vou fazer uma provinha com vocês pelo Forms, mas não igual que é a B1, né? Que a B1 vocês têm 48 horas, não. Essa minha vocês vão fazer 2 horas durante a aula, Certo. tá? Aí você já responde, me manda, eu já corrijo e já coloco a atividade para vocês, tá? E se tiver, nesse meio período aí, algumas outras, como é que chama? Algumas outras atividades aí nos outros encontros, a gente vai fazendo. Depois, no fim, a gente soma tudo, tá bom? Tudo bem? Tá ok, professora, tá entendido. Okay? Tá bom. Então, tá bom. Então, até a semana, se Deus quiser. Até a semana que vem, né? Boa semana para vocês, tá? Até. Obrigada, professora. Uma boa noite. Tchau, Boa tchau. noite para vocês. Tchau.